Querido Pai adorado, eu te louvo, te engrandeço pelo dia de hoje. Eu entrego essa tarde nas tuas mãos, esse resto de tarde. Eu entrego esse momento de ministrar a tua palavra, eu entrego nas tuas mãos. Peço a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça e o teu favor. Peço que a tua presença invada o meu ser. Eu entro pela porta que é Jesus para ter acesso a ti, pedindo que o Senhor me oriente, me ensine, me instrua, que nesse momento a tua palavra seja pregada, que pessoas que vão ouvir, estão ouvindo, sejam tocadas pelo teu amor. Que as dúvidas sejam sanadas, porque tu diz que a dúvida não vem de ti, que aquele que duvida é como a onda do mar, que vai e volta e não sabe para onde ir. Que o Senhor guarde, proteja cada um que está assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos iniciando mais uma série de mensagens, sobre fé. Eu estarei pregando aqui algumas semanas falando sobre fé. Hoje, o que é fé? E normalmente, quando uma pessoa ouve esse tema, fica sabendo, desse tema, o que é fé, sobre uma pregação sobre fé, normalmente a expectativa daquela pessoa vai lá para baixo. Porque a pessoa diz, eu já tenho fé. O que é que eu vou ouvir de fé? Porque a pessoa gosta que a gente pregue sobre coisas que ninguém nunca pregou, sobre glória a Deus, aleluia, aquelas pregações que levanta. Mas eu entendo que falar sobre fé é crucial para qualquer pessoa. Porque não existe um crente, não existe um cristão se ele não souber o que é ter fé. Se ele não tiver fé, se ele não conhecer sobre fé, ele vai entrar e vai sair. Ele não vai permanecer. Porque é a fé que sustenta a pessoa. É a fé que segura a pessoa. É a fé que faz você permanecer. Sem a fé, sem ter o entendimento de fé, você não chega a lugar nenhum, espiritualmente falando. Por que eu estou falando isso? Eu fui ler dicionário, ler algumas coisas a respeito de fé. Então, fé é a convicção interna em algo ou alguém que a gente se apega. Fé é você confiar inteiramente em algo ou alguém, mesmo que não exista razão nenhuma para acreditar. Mesmo que não exista algo que você possa se segurar. Mesmo que não exista, eu estou procurando a palavra para te explicar melhor. Mesmo que não exista uma prova concreta,
para você dizer assim: eu confio porque sei que vai acontecer. Fé é isso. É você acreditar em alguém ou em alguma coisa que, mesmo que não exista nada que prove, nada palpável, você permanece ali em fé. A fé de um cristão é diferente da fé. Porque a fé pode ser direcionada para vários objetos. Ela pode ser direcionada para uma divindade, uma religião, uma ideia. A fé, você pode ter sua fé até em você mesmo. Quantas pessoas falam isso pra gente? Minha fé, é no meu bolso. Minha fé é no meu braço. Se eu não trabalhar e tiver dinheiro no bolso, eu não faço nada. Você pode direcionar sua fé para onde você quiser. Mas a fé de um cristão é diferente. Porque o cristão, ele precisa colocar a sua fé em toda e qualquer circunstância. Em qualquer momento, não importa o que esteja acontecendo, ele precisa acreditar em Deus. O cristão, ele não tem outra alternativa. O cristão ou acredita em Deus ou não acredita. A fé, ela nos leva a aproximar de Deus, a sentir a sua presença e a receber as orientações para a nossa vida diária. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Só que normalmente as pessoas dizem que têm fé. Se você pegar agora qualquer pessoa que está do seu lado aí, ou você encontrar qualquer pessoa na esquina e você perguntar: você tem fé? Ela vai dizer: claro, eu tenho fé em Deus. E eu me lembro que uma das perguntas que há uns 8 anos atrás, quando eu estava sendo levantada obreira, que me fizeram foi: se você estiver de frente com a pessoa em estado terminal, você vai orar pela cura dessa pessoa? Eu disse sim. Porque eu aprendi que a minha fé precisa prevalecer. Deus pode fazer ou não, mas eu preciso acreditar que Ele vai fazer. Assim como os amigos de Daniel falaram. Ele pode fazer, pode não fazer. Se ele fizer, ótimo. Se ele não fizer, ótimo também. Mas a gente precisa ter essa convicção. A gente precisa crer. E isso é muito difícil. Esses dias eu estava vendo uma situação com a pessoa estava no hospital e tinha um grupo de pessoas orando. Muita gente orando por essa pessoa. E eu estava no meio orando e veio à minha cabeça o seguinte: eles estão orando, mas não estão crendo. Vem nítido. Eu não tive coragem, claro, de falar para essas pessoas. Mas o Espírito Santo estava falando no meu ouvido. Eles estão orando, mas não estão crendo. Crer é uma coisa.
Orar é outra coisa. Orar, você pode orar a todos os instantes, mas o importante é você crer naquilo que você está orando. Não adianta você fazer uma oração aqui e agora, se você sabe na sua mente, ou você acredita na sua mente que aquilo não vai acontecer. Eu vou te dar exemplos. Eu estou pregando totalmente diferente do que eu planejei. Você, agora nesse momento, você tem uma conta para pagar amanhã. Se você tem um agiota que sempre lhe empresta o dinheiro, se você tem um amigo que sempre lhe empresta o dinheiro, se você tem um familiar que sempre lhe empresta o dinheiro, você vai dormir tranquila. Porque você vai dizer assim, ó, eu tenho esse BO para resolver amanhã, mas é só eu ir lá em fulano de tal e ele me dá o dinheiro. É só eu fazer uma ligação para fulana e ela coloca na minha conta, faz o Pix. Você vai dormir tranquilo. Mas se você tiver uma conta para pagar amanhã e não tiver A, nem B, nem C que possa te ajudar, e você só tenha a Deus para pedir, você pode até orar, mas vai dormir triste. Vai dormir triste e vai acordar triste. Por quê? Porque você não teve fé que Deus poderia resolver aquele problema seu. Uma mulher que está orando pela vida, pela conversão do marido há 10 anos. Quantas tem fé que ele vai se converter? Se você for conversar com elas, ela vai dizer, está nas mãos de Deus. Só que eu quero te dizer também que colocar na mão de Deus é diferente do que a gente faz. Eu já aprendi. Do que eu fazia. Porque quando eu falava que estava nas mãos de Deus, é porque eu achava que, ó, não tinha mais jeito. Aí eu dizia, aí é com Deus. Se ele fizer, feito, mas está perdido. Só que agora minha oração é diferente. Agora minha oração é, está nas tuas mãos. O que o Senhor fizer, eu aceito. E durmo em paz, porque eu sei que Ele vai fazer. Mas Dina, e se Ele não fizer? Ele vai resolver de alguma forma. Mesmo que aconteça coisas que você menos espera. Mesmo que Ele não entregue o que você está pedindo na sua mão, mas Ele vai fazer de outra forma. Ele vai agir de outra forma. Só que a gente precisa crer. O problema é que quando a gente está necessitado de uma resposta, de uma confirmação, de uma bênção, ao invés de ativar o botão da fé, a gente desliga. E se você quer ouvir uma notícia e desliga o rádio, você vai ouvir? Não vai. Fé é a convicção da palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdadeira. As pessoas dizem assim, eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Ah, Dina, mas eu leio a Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Por que eu estou dizendo isso a você?
Porque você, por um acaso, por mais inteligente que você seja, por mais capacitado que você seja, você pega um livro de Augusto Cury e você lê e entende tudo ali? Se você nunca leu outro livro, nunca ninguém te explicou, nunca foi numa palestra nem nada. Se você pegar um livro desses qualquer aí, de Daniel Goleman, você vai entender. Se você pegar um livro de neurociência, você vai entender. Se você pegar um livro de inteligência artificial, eu sou bom. Tá aí, tá acontecendo inteligência artificial. Agora pega aí um livro aí que eu vou ler aqui e vou entender tudo. É assim que acontece? Não. Ninguém aprende nada sozinho. Eu aprendi sozinho. Não. Você pode ter lido o livro e ter estudado nos vídeos no YouTube, no Instagram. Mas sozinho você não aprende. E o que me intriga é isso. O que me intriga é que as pessoas na vida secular, elas fazem exatamente como tem que ser feito. Mas quando se trata de Deus, a coisa é diferente. Aí eu te digo, sabe onde é que está o X da questão? Porque o ser humano, ele está inclinado a acreditar no que é visível e no que é palpável. E como é que ele vai acreditar em Deus, se não é visível e não é palpável? Você precisa ser sincero com você mesmo. Você precisa perguntar a você mesmo: eu tenho fé? Porque fé é você acreditar que o que está escrito na palavra de Deus é verdade. E essa verdade vai te levar para o topo, vai te levar para o autoconhecimento, vai te levar para a maturidade, vai te levar para o crescimento espiritual, vai te levar para a vitória. Se eu não acreditar que Deus é comigo, como é que eu vou conseguir que Deus faça alguma coisa por mim? Meu irmão, se você não tiver fé, nem para o céu você vai. Porque a fé é o único meio que nos dá acesso à salvação eterna. É preciso ter fé em Jesus. A fé é pela graça, mas a graça, para obter a graça, você precisa acreditar em quem? A vida do cristão é movida de fé. O cristão não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. No que é que você está crendo agora? Quando você recebe um diagnóstico de um médico, qual é a sua reação? Qual é seu sentimento? O que é que vem primeiro na sua cabeça? Amado, quem tem fé tem comunhão. E se eu tenho comunhão, eu não penso em outra coisa antes de pensar em Deus. Se eu vivo colada com Deus, tudo que me acontece, o primeiro nome que sai da minha boca é Deus. É Jesus. É Espírito Santo. A fé é um dom
dado por Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do erro. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode viver sem entender o que é fé. A fé do cristão, melhor dizendo, a Escritura Sagrada é a base, é o fundamento da fé do cristão. Se você não lê a Bíblia, se você não ouve a palavra de Deus, de onde é que vem sua fé? Você não pode ver Deus. Você não pode pegar em Deus. De onde vai vir a tua fé? Você está vendo por que é que você está no lugar que você está hoje? Porque você não tem a quem se apegar. Eu iniciei aqui dizendo que a fé é a convicção interna em algo ou alguém que a gente se apega. Você tem alguém que você confia? Uma mulher casada, ela confia no marido que ela tem. Você já viu a diferença de uma mulher que tem marido ou que não tem, dormindo em uma casa? Numa casa que ela nunca dormiu, por exemplo, em um lugar que ela nunca dormiu? Ela chega sozinha, ela vai olhar se as janelas estão todas fechadas, ela vai olhar se a porta está trancada, ainda coloca alguma coisa para segurar a porta, ela tranca a porta do quarto, ela vai orar, ela vai é capaz de nem apagar a luz, porque tem medo. Mas quando ela chega com o marido, ai, vou dormir, ela deita e dorme em paz. Por quê? Porque ela confia que o marido está guardando ela. Um marido que é marido, ele não dorme atrás da mulher, ele dorme na frente da mulher. E você sabe por quê? Sabe? Porque o homem que é homem, inconsciente, ele procura um jeito de proteger a mulher. E até na cama, ele protege a mulher. Ele coloca a mulher para trás e ele fica na frente. Um homem que é homem, quando ele está caminhando na rua com a mulher, ele sempre dá um jeito de passar e colocar a mulher para o canto da parede. Aí você sabe por que que isso acontece? O homem é proteção. Ele inconsciente, ele sabe que precisa proteger aquela mulher. Você já viu alguma mulher andando na rua, segurando a mão do marido ou do lado do marido preocupada? Ela confia que tem alguém que protege ela. Ela confia que alguém sustenta ela. Ela confia que ele vai prover a casa. Aí a mulher que não tem um marido, ela confia em quem? Nela mesma. Ela se sente desprotegida. Ela vai na rua e é assim, ó, andando de um lado e outro. Ela não vai dormir lá no canto. Ela dorme na beirada, no lugar do homem. Porque ela ali, ela mesma está protegendo ela. Normalmente ela coloca o filho atrás dela.
Mas ela dorme ali na frente. A gente precisa ter alguém para acreditar, para confiar. Uma criança, ela está em cima de qualquer coisa. O pai diz, se jogue, ela se joga. Porque ela tem certeza que o pai não vai deixar ela cair. Mesmo que aconteça a criança cair. Mas ela se joga. Por que é que eu estou falando isso para você? Porque eu quero dizer a você que Deus é o teu pai, é o teu marido. Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Que assim como um homem protege uma mulher, imagine como Deus não protege a mim e a você. Como um homem se vira em 10 para proteger uma família. Só que você precisa confiar naquele homem. Porque quando você não confia nele, você faz tudo do seu jeito, ele te defende? Não. Ele deita na beirada da cama? Não. Porque você assumiu o lugar dele. E quando a coisa dá errada, você faz o quê? Você assume o erro ou você diz que o culpado foi ele? Você olha para a cara dele e diz, também é um banana, também eu não tenho marido, nem tenho ninguém que faça nada por mim, é a mesma coisa com Deus. Se Deus não está agindo na sua vida, é porque você está assumindo o lugar dele. É porque você, hoje, está descobrindo que não tem fé nele. Porque é impossível. Porque se você acredita em Deus, você acredita nas promessas. Você acredita nos ensinamentos. Você acredita nos princípios. E se você acredita, como é que não vai dar certo? Por que é que eu estou falando com você hoje aqui? Por que é que eu tenho essa convicção? Por que é que eu gosto de pregar a palavra? É para aparecer? Não. Sabe por quê? Porque eu levei 12 anos acreditando que eu tinha um chamado e que não importava onde eu estivesse, Deus ia me levantar. Sabe o que é que as pessoas diziam para mim? Que eu era louca. Que uma igreja com 5.000 membros, com pessoas da alta, que o pastor nunca ia olhar para mim, nunca ia me levantar. Mas eu não confiava no meu pastor. Eu confiava nele. E eu disse, tem um Deus no céu. Se eu tenho um chamado dado por ele, vai ser aqui que ele vai me levantar. E no meio de 5.000 membros, eu fui levantada. Porque eu sabia que Deus tinha me dado um chamado. Porque eu sabia que Deus queria que eu fizesse o que eu estou fazendo hoje. E você está fazendo? Eu pagava no rádio para pregar. E você? Está fazendo o quê? Está reclamando dos homens?
A sua fé está em quem? A sua dependência está em quem? Você acha que Deus vai olhar para você se você tiver fé e vai dizer assim: sua fé deixa para lá, eu não vou fazer nada por você não? Claro que não. Ele disse: se tiver fé de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. Ele quis dizer o quê? Que a gente precisa de fé. E a fé só vem por ouvir a palavra de Deus. A fé só vem se você ter a convicção interna dentro de você que o que está escrito na Bíblia Sagrada é pura verdade. Porque aquele que crê, aquele que tem fé, para ele as coisas mesmo invisíveis se tornam visíveis e palpável. Porque aquele que tem fé, ele fecha os olhos e sente que a sua bênção está chegando. Mesmo que ele queira desistir, mesmo que o cansaço chegue, mesmo que o desânimo chegue, ele olha e diz: eu estou cansada, eu estou desanimado, mas eu tenho fé que Deus vai agir na minha vida. E ele age. Porque ele não é filho do homem para que minta. E ele diz na palavra dele: e por acaso há algo impossível para mim? Dina, o que é ser uma pessoa de fé? O que é ser uma pessoa de fé? Vamos ver aí, gente. O primeiro tópico. Eu separei algumas pessoas, alguns exemplos, para que você entenda o que é a fé. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado. Hebreus 11, do 5 ao 6. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Você quer um exemplo melhor do que esse? Enoque agradou a Deus pela fé. Enoque acreditou em Deus. O cristão, ele precisa acreditar que Deus é vivo, que Deus é fiel, que Deus supre suas necessidades. Veja o segundo. Foi pela fé que Noé construiu uma arca. Hebreus 11, 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Imagine a situação de Noé, onde todos bebiam e comiam, viviam normalmente. Noé estava construindo uma barca, acreditando numa palavra. Terceiro, foi pela fé que Abraão obedeceu
e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Vamos para o quarto. Aí você me pergunta: mas Dina, é possível ser uma pessoa de fé? Claro que é. Porque senão estaria fazendo o que aqui? Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Amados, eu poderia ficar aqui a tarde toda falando com você. Eu poderia falar inúmeras coisas para você, mostrar muitos exemplos de fé que você já conhece na Bíblia. Mas entre conhecer e crer, há uma diferença muito grande. Por que que as pessoas aceitam Jesus, entram na igreja, passam pouco tempo e saem? Por que que as pessoas antigas se cansam e desanimam e ficam lá dentro, desanimados e cansados? Porque não aprenderam a ter fé. Será quantos anos Enoque tinha? Será quantos anos Abraão tinha? Será quantos anos Noé tinha? Será quantos anos Sara tinha? Uma prostituta. Simplesmente porque ela creu, ela ouviu e creu, a vida dela foi mudada. Por que que a sua não vai ser, meu irmão? Por que que você está vivendo desse jeito? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. O mundo foi feito com a palavra. E eu vim hoje aqui dizer para você: fé é a convicção interna que você coloca em algo ou alguém. Fé é a confiança
que você deposita nas promessas, nos ensinamentos e nos princípios da palavra de Deus. Fé é ter a certeza que o que está escrito na Bíblia é real, é verdadeiro. Porque se você não acreditar no que está escrito aqui, você não pode dizer que tem fé. Porque a única coisa palpáveis que a gente tem, é a única coisa que a gente tem é a palavra. A gente não tem mais nada para se agarrar, nada além da palavra. E se você não se agarrar nessa palavra de Deus, se você não se agarrar a Deus, você vai se agarrar a quem? Quem vai te livrar? Quem vai te socorrer? Ele é advogado, ele é juiz, ele é da paz, ele é presente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele sara. O que é que você precisa que Deus não possa fazer? Onde é que sua fé se perdeu? Fé não é você acreditar nos benefícios que Deus pode te dar. Fé não é um evento isolado na vida do cristão. Fé é um estilo de vida. E esse estilo de vida permeia em todas as áreas das nossas vidas. Fé é a convicção daquilo que não se vê. É a convicção que Deus é fiel. É a convicção de que tudo que está escrito aqui é verdadeiro e eficaz. Que Deus te abençoe.